Salve, salve, devoto! Estou ao vivo para falar de Galo com você, então deixa o like, se inscreva e não se esquece, tá? Ativa o sininho de notificação. Esse vídeo é um oferecimento da Carvisa, a proteção veicular que cabe no seu bolso contra furto, roubo, colisão contra terceiros, incêndio e perda total. Você vai encontrar uma proteção de verdade na Carvisa. Quer saber mais? Link na descrição. Aqui na Desembola a gente desembola para você. Parcelamos de 12 a 18 vezes o empréstimo que você tanto precisa. A grana cai na hora e no seu bolso. Rap, como é que funciona? Você precisa de um cartão de crédito com limite liberado. Você tem lá 10, 15, 5 mil reais liberado. Qualquer valor que você tem, a gente parcela de 12 até mesmo 18 vezes. Fazemos o Pix na sua conta e você paga parcelado. Quer saber mais? Link na descrição. Vem comigo e vem de Brucius. Um brinde a você, um brinde a Brucius, a cerveja por um malte do torcedor alvinegro. Uma cerveja gelada e espetacular e olha, assinada pelo Ronaldinho Gaúcho. Você encontra a Brucius nos melhores supermercados de BH. Garanto pra você a qualidade, vem comigo e ó, não se esqueça, nesse calor, só Brucius pra poder alimentar, gente. Vem com a gente, vem com a gente de Instituto Céspedes, calvície tem solução, e a solução é transplante capilar. Gente, olha aí como eu era careca e olha hoje, não tenho mais uma falha. Fiz o transplante capilar, deu super certo e recomendo demais. Garanto a vocês a qualidade do transplante capilar. Rap, mas deixa eu tirar uma dúvida com você. Realmente vai funcionar? Realmente muda tudo, 10 anos mais jovem, garanto pra você, você vai se sentir bem, bonito e ó, cabelo, faz toda a diferença. Tico Pneus, 13% na compra de pneu nacional novo é na Tico Pneu. Pneu importado, Rap, 13% também. Na mecânica, Rap, 13% também. Rap quer dizer que é tudo com 13%, isso mesmo. Unidade Lourdes e Unidade Pampulha. Bora falar de Galo e bora falar de uma das melhores perguntas que houve na coletiva do Brax, que é da carência do elenco e dos problemas. Então vamos ver aqui a pergunta feita, saca só. Poucos dias do início da temporada, ainda não tem a reposição de um lateral direito, um primeiro volante de origem e um centroavante, que são carências apontadas por boa parte da torcida, e muita gente enxerga isso como uma falta de senso de urgência por parte do departamento de futebol. Queria saber se você concorda com essa crítica e se dá para garantir que o Sampaoli vai ter o elenco com essas lacunas preenchidas até o início do Brasileiro, que já está batendo na porta. Vamos lá, Lucas. Eu não vou entrar em todas as posições, até porque isso é um assunto interno, mas eu confirmo para você que lateral direito, primeiro volante e centroavante são posições que a gente busca, sim. E eu vou confirmar só essas três, tá? A gente teve a saída do Renzo na lateral, a gente teve a saída do Fausto ali de volante, e a gente teve já no ano passado uma saída do Otávio, que foi em consenso com a comissão técnica, e te falo que eu arrependi dessa decisão conjunta, e a saída do Daverson, também com consenso com a comissão técnica, que eu também arrependi da saída de um jogador de referência. Tá? Então a gente tem essa lacuna hoje no elenco. Sobre velocidade da janela, sobre o movimento de montagem de elenco, a gente trabalha com 4 pilares para esse jogador chegar no clube. Um primeiro pilar é o departamento de futebol, que hoje eu estou à frente, mas que não estou sozinho. Eu tenho o SIGA também, que é o Centro de Inteligência de Mercado, que trabalha diretamente comigo, e desde o dia 8 de dezembro, por exemplo, alguns até vieram na arena nesse período, viram que foi montada uma sala aqui para que a gente pudesse tratar 24 horas o tema janela de mercado, e trabalhamos 24 horas, trabalhamos Natal, trabalhamos Réveillon, trabalhamos no feriado universal. Departamento de futebol, comissão técnica, em linha com a comissão técnica, em muita harmonia com a comissão técnica, uma diretoria financeira que é controlada pelo CEO e pelo CFO, então pelo Pedro Daniel e pelo Thiago Maia, uma diretoria que exige que a gente tenha responsabilidade nos nossos movimentos, e o Conselho da SAF, que tem a caneta final em todas as questões inerentes à montagem de elenco. Então nós estamos falando, Lucas, de 4 pilares. Quando esses 4 pilares convergem,
a gente consegue fechar o jogador. E muitas das vezes, dentro desse processo de contratação, a gente esbarrou em vetos financeiros, a gente esbarrou em vetos da comissão técnica e a gente esbarrou em vetos do Conselho da SAF. Isso é natural. Então, a janela do Atlético, ela vai ser uma janela de qualidade, não de velocidade. Nós precisamos tentar minimizar riscos e não fazer contratação mal planejada. Não fazer contratação de forma apressada, de forma assodada. Erros do passado não podem ser repetidos para esse ano. A janela ela abriu ontem. O mercado, principalmente brasileiro, ele ainda não aqueceu. Se você analisar, eu não gosto de comparar com outros clubes, mas existem clubes grandes que não fizeram nenhuma contratação em 2026 ainda, e é natural. E quem fez uma ou duas, no máximo 3. Tirando os clubes que subiram da Série B para a Série A, que tem uma reformulação gigante, os clubes grandes não estão apresentando muitos nomes. E a janela fecha dia 3 de março, com uma extensão até o dia 24 ou 25, que é o nosso aniversário, mais um mês ali depois do estadual. Não estou dizendo que a gente vai apresentar jogador em março. A gente quer apresentar jogador já. A gente quer apresentar jogador o quanto antes. Mas nós temos um período grande, que até o início de março, por exemplo, são 4 rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, aproveito para explicar como é que funciona a montagem do nosso elenco e analisar como é que nós estamos em relação a timing. A ideia é que essas lacunas sejam preenchidas de toda forma até o início do Brasileiro. A ideia é que essas lacunas sejam preenchidas o quanto antes, desde que esses 4 pilares convirjam para o atleta ser contratado, como foi o Renan Lodge, como será, se tudo der certo, o Alan Minda e os outros atletas que estão muito próximos de ser anunciados. Alguns nomes já vazaram, outros nomes não, e pelo menos essas 2 contratações primeiras eu fico muito feliz de não ter vazado, significa que a gente trabalhou muito bem internamente. Até aqui o Atlético vem fazendo, na minha opinião, uma ótima janela, uma boa janela. Ótima é quando contratar um cara diferenciado, mas quando você analisa a janela do Atlético, vamos lá, gente, o Atlético contratou Renan Lodge, zagueiro de seleção brasileira, ele estava sem clube, cara, vamos lá, é porque ele viveu um imbróglio com a equipe anterior dele, mas vamos lembrar que ele foi vendido numa primeira vez por 30 milhões, numa segunda vez por 20 milhões, numa terceira vez por 20 milhões. E todos os clubes indo atrás dele para fazer a contratação. Então, uma excelente contratação. Ângelo Preciado, 4 milhões de euros, uma excelente contratação também. Um ótimo lateral, vamos ver se vinga no futebol brasileiro, mas jogando muita bola. Maicon, bom volante, né? Não é um craque, não é uma lenda, não é um nossa senhora, mas um bom jogador. Minda, mais um bom jogador também, seleção, jogador de seleção, 2 jogadores de seleção, tá? Nós contratamos de seleção do Equador. Importante dizer isso. Contratamos também o Vitor Gabriel, né? Nós vamos falar dele, mas o Vitor Gabriel também é uma aposta do Sampaoli. E a gente sabe que o Galo tá negociando com a SAD, a gente sabe que o Galo tá atrás de um primeiro volante, a gente sabe que o Galo tá atrás de um centroavante. E se sair alguns jogadores, o Galo pode trazer mais. Então até aqui eu considero que sim, é uma janela interessante do Galo, é uma janela legal, e eu acho que nós estamos fazendo algo. O torcedor atleticano não tá sabendo curtir esse momento. Eu sei que durante muito tempo foi muito caos, eu sei que durante muito tempo foi muitos problemas, eu sei que durante muito tempo o torcedor ficou... Tô só ajeitando a câmera aqui, tá, gente? Que ela tá um pouco derrubada aqui. Eita. Tem que ajeitar aqui no meio da live, que ela tava caindo ali. Eu vi que ela ia cair, cara. Ela tava aparecendo estável, mas que o negócio tava começando a cair aqui. Bom, vamos lá. Eu sei que o torcedor está incomodado, e o torcedor tem suas razões de estar incomodado, obviamente, mas a grande realidade é que até aqui a janela vem sendo boa. Se a gente contrata um Assad para o meio campo, distribuidor de bola, um primeiro volante digno, porque primeiro volante de muita qualidade, cara, se a gente conseguir no mercado vai ser bem caro. E nós conseguimos contratar um centroavante top, cara, nós vamos ter um grande time na mão, nós vamos poder fazer uma história bem legal nesse Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americano.
Gente, vamos falar agora sobre os gringos da base. Sabe quantos gringos da base do Galo tem hoje? Olha que interessante, cara, os gringos da base. Sebastião Barros, 12 anos apenas, tá? Hernani, angolano, 15 anos. Alan Pereira, moçambicano, 17 anos. Edgar Melgarejo, 17 anos. Diego Pérez, boliviano. Cissé, ganês. Alex Vargas, Paraguai. E Osmar de Gimenez, 20 anos, Paraguai. Quem fez esse levantamento foi o Galinho News. Sensacional o levantamento dos caras. Os caras trabalham muito bem lá no Galinho News. Parabéns a eles. Olha que legal, cara. É um trabalho bem top. Eu recomendo vocês acompanharem. Eu acompanho muito o Galinhos News lá. E assim, cara, você vê que o Atlético tá começando a investir em coisas que sempre foram pedidas. Sempre foi solicitado que o Atlético fizesse investimento no mercado sul-americano. Estamos investindo aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4 jogadores. Verdade, bastante paraguaio. Mercado africano também está sendo atacado. Então nós estamos conseguindo entrar em mercados interessantes. O mercado paraguaio ainda ele não é tão atacado pelos grandes grupos. É mais o mercado da Argentina e Uruguai. Então talvez até por isso que o Galo está fazendo essa infiltração por aqui. Mas bacana saber que o Atlético não está dando mole. Que o Atlético está buscando no mercado cada vez mais. E por que isso é tão importante, gente? Porque o futebol brasileiro, ele tá super complicado, porque você, além de você ter que formar muito cedo para você conseguir pegar, você pegar jogadores de outras equipes vem sempre como metade do passe, 30%, um custo alto. Por quê? Porque essas equipes foram inteligentes. Hoje o futebol brasileiro é dominado por grandes empresas e empresários que têm clubes e empresas para formar jovens garotos. Então é bem complicado você, no mercado nacional, você conseguir isso. Mas vai dar bom, mas não é fácil, é difícil, mas eu acho bem interessante toda essa situação. Bom, o Galo vai continuar fazendo isso, sim. O Atlético trabalha muito bem isso e parabéns à diretoria do Atlético por esse trabalho. Galo contratou mais um, né, gente? Ainda não está oficializado, mas o Atlético vai pagar no Vitor Hugo aí. O nosso amigo Lucas Tanaka informa o seguinte, também a informação também vem de Santos também, tá? Tanto o Tanaka quanto o Santos, lá em Santos, confirmam isso. Ó, Vitor Hugo, a vontade dele prevaleceu, o Santos queria comprar, o Santos podia comprar por 10 milhões, que era passe fixado, o Atlético teve que pagar 13, tá? Porque senão não conseguiria, vai ser parcelado em 2 anos, tá? E o Peixe vai receber 1.300.000 de janela de vitrine. Gente, quem é o Vitor Hugo? Cara, o Vitor Hugo, ele surgiu muito bem no Flamengo. Eu já fiz o transfer market dele aqui pra vocês algumas vezes, né? A gente vai mostrar de novo, mas com tranquilidade. 21 anos apenas. Rio de Janeiro, brasileiro em 84. Ele é um meio ofensivo, gente, aqui, mas ele é mais meio central, tá? 3 milhões e meio. Ele com o Sampaoli, cara, ele teve um destaque muito grande, tá? Jogando como meia central, são 35 jogos, já jogou até de centroavante, ponta esquerda uma vez, ponta direita 2, meia direita 7, meia esquerda 3, meia ofensivo 29, meia central 35, volante 8. No Flamengo, cara, ele teve um grande destaque, aí eu vou te explicar o que aconteceu. Ele, quando ele tá, cadê ele caindo aqui? Peraí. Ele, quando ele tava lá no Flamengo, ele começou a apresentar um baita de um futebol com o Sampaoli. E com o Sampaoli ele jogou muita bola, ele destruiu, ele conseguiu fazer e acontecer. Mas com o tempo, cara, houve a demissão do Sampaoli. Mas para que você possa ter uma ideia, mas se ele era tão bom com o Sampaoli, o que aconteceu lá com o Sampaoli? O Sampaoli não conseguiu ir bem com ele, com o Flamengo. Mas com o jogador ele foi bem. Portanto, tanto é verdade que o Flamengo, à época, recebeu uma proposta de 20 milhões de euros recusada, porque viam muito talento no Victor Hugo. Só que depois disso ele foi emprestado para a Turquia, não deu certo, foi para o Santos, jogou fora da posição dele e agora vai jogar com o Sampaoli. Ele vai assinar um contrato com o Atlético de 4 anos. Vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento dele. 1,84 é alto. Esperar cenas dos próximos capítulos, mas é mais uma contratação do Galo. Gente, muitos de vocês estavam me perguntando se o Pedro Lima poderia também chegar ao Atlético diante dessa mensagem aqui do FC Porto, né? E aí, o pessoal lá postando sobre isso. Falando, o Atlético Mineiro tem intensificado e observado o mercado, jovens laterais, e um dos nomes é o Pedro Lima, 19 anos, pertence ao Wolverhampton, está atualmente no Porto B e tal. Bom, gente, eu verifiquei com pessoas do Atlético e o Pedro Lima, ele não é um jogador que o Atlético tentou a contratação, tá? O que me informaram é que realmente o Atlético observou esse jogador na época de esporte, ele foi vendido muito bem e ele é do Wolves, e ele está emprestado ao Porto B, também não deu certo. É um jogador que é o seguinte, cara, foi muito jovem. E ele não conseguiu maturar. A grande realidade é essa, ele não conseguiu maturar. Na Liga Portuguesa, de 11 jogos no Porto B, jogou 9 com uma assistência. O que vai acontecer com ele nesse momento? Cara, ele vai voltar pro Wolf
e provavelmente será emprestado, tá? Ao que tudo indica, ele vai ter um reempréstimo. Pro Atlético seria legal? Cara, na minha opinião não, e eu vou te explicar o porquê. O Atlético, cara, ele tem um menino na base, que é o Vitor Gabriel, do Sub-17, que é muito bom. Tem lateral direito treinando aqui também, jovem da base, que eu esqueci o nome dele agora, cara, putz, que tá treinando com o Sampaoli. Ah, eu tenho aqui o nome dele sim, quer ver? É o Luiz Gustavo. Porque eu tenho aqui, ó, deixei separado aqui, ó, Luiz Gustavo. Então, neste momento, o que eu posso afirmar para vocês é que não, Pedro Lima não vai ser contratado, mas o Galo observou sim, mas o atleta não chegou a fazer proposta, não foi atrás no mercado, ele é aquele jogador que o Siga acompanha, sabe? Ele tá lá naquela lista do Siga e o Siga acompanha. E vamos lembrar que o Wolves gastou aí uma grana alta com ele, acho que foi 15 milhões de euros, 10 milhões de euros, né, gente? Foi 65 milhões, 66 milhões de reais. Então, uma grana bem pesada no qual o atleta não tem. Jovem, agora vai ter que ser reemprestado, que o Porto, ele era para ser emprestado para jogar no Porto principal, foi jogar o Porto B. Então, é um jogador que vai precisar mais uma rodagem. Bom, vem mais um volante por aí. Gente, vem mais um volante por aí, tá vindo mais um volante. Cara, interessante a gente falando disso. Olha o que o Fred Augusto postou. Mesmo com a contratação já acertada do volante Maicon, que chega para reforçar o meio-campo, e o eminente acerto do Victor, o promissor meia do Flamengo, atualmente prestado ao Santos, a negociação, que avança rapidamente, pode ser anunciada em breve, já falamos aqui. Seguimos ativos no mercado de olho em mais um meio-campista defensivo para compor o elenco de Jorge Sampaoli. Então, o que nós estamos, o que o Fred está trazendo aqui? O Tanaka já falou, o Henry também confirmou essa informação. Eu achava, e eu vou te ser muito sincero, que eu sempre escutei que ia trazer dois. Eu estava entendendo que o Victor ia jogar de meia ali, jogar de meia, mas tipo o Maicon mesmo, porque o Maicon também não é primeiro volante, né? Então eu achava que essas duas contratações fechavam, porque eu sempre disse pra vocês que eram dois volantes. Vocês vão lembrar que eu sempre disse pra vocês assim, Galo vai buscar zagueiro, lateral, direito, na época, isso antes do Arana sair, zagueiro, lateral direito, dois volantes, um ponta direito e um centroavante. Por exemplo, o Assad que eu trouxe ontem, a gente conversou sobre ele ontem, isso pra mim sempre foi uma novidade, uma oportunidade de mercado, plausível talvez, enfim. E aí, cara, fazendo essa análise aqui com vocês, né, eu achei que o Victor ia ser isso, mas parece que o Victor é um desejo pessoal do Sampaoli, mais uma coisa que o Sampaoli entende que pode recuperar e pode ser um grande trunfo pro Atlético, entendeu? Ou vocês vão comprar aquele menino barato, ele é bom e nós vamos vender ele por 10, 15 milhões, é tipo isso. E aí, cara, me chama a atenção. E por que isso também me chama a atenção? Por conta disso aqui, ó. Hoje nós temos um time formado de Everson, Vitor Hugo, Tressoldi, Preciado, Renan Lodge, por enquanto, Maicon, Franco, Scarpa, Coelho, Minda e reforço. O banco nós temos aqui Delfim, Júnior Alonso, Ivan Romano, Natanael, Pacini, Vitor Gabriel, Igor Gomes, Alexander, Júnior Santos, Hulk e Dudu. E ainda tem o Bernard, Reinier e Rony. Cara, aí o que tá me chamando a atenção aqui? Se nós contratarmos mais um primeiro volante, e for um primeiro volante para chegar e fardar, o Maicon vai pra reserva, concorda? Então, olha como é que as coisas estão caminhando. Maicon iria pra reserva, aí o atleta vai ter que se livrar de um, porque o atleta pode ter até 15 no banco, mas o Sampaoli não gosta de trabalhar com tantos, principalmente tendo a base para trabalhar. E são muitos jogadores, ele vai ter que trabalhar com a base. Então, nós estamos falando aqui de que Igor Gomes ou o Bernard vai rodar. Porque você tem que pensar que também que se o Assad vier, o Scarpa cai pro banco também, na teoria. Ou pode continuar, mas acho difícil. Então nós teríamos esses dois caindo pro banco, Maicon e Scarpa, e o Maicon entrando aqui, junto com o Vitor Gabriel e Alexandre, e o Igor Gomes eu acho que também não sai, então o Maicon encaixaria aqui, e tem mais o Scarpa, ou seja, acho que o Júnior Santos também poderia ser vendido. Então, cara, é muito jogador, é muito caro, a folha do Atlético não suporta, principalmente se você tiver que usar a base, mas não, aí é o que eu falei, a ideia do Milito, do Brax é usar 1/3 de base, foi o que ele disse. Bom, vamos esperar para entender o que vai acontecer. Na nossa saga de tentar descobrir quem é o centroavante estrangeiro, tanto falado aí, vamos falar hoje de Germán Bertaremi. É o Beterraba, 27 anos, Córdoba, mas está nacionalizado mexicano, é centroavante 86, avaliado caro, tá? 8 milhões e meio de euros. Tem contrato até 31/12/2027. Nessa temporada são 17 jogos, 9 gols e 3 assistências. Na Liga Liguila, a abertura foram 4 jogos e 2 gols, tá? Uma carreira aí que passou por algumas equipes, como São Lourenço, Patronato, São Lourenço 2, foi vendido ao São Luís por 1.400.000 e aí foi pro Monterrey em 2022 com custo zero. E no Monterrey se fixou
como titular. Lembrando que na carreira toda ele tem 268 jogos, 102 gols e 22 assistências. Um número muito, muito forte para os padrões do futebol de hoje, tá? Bom, nós sabemos que o Sampaoli já ligou para esse atleta, tinha interesse nesse atleta, mas a coisa não andou. O Sampaoli indica primeiro reforço pro Atlético, isso foi há mais de um mês atrás. Pode ser ele o nome que foi sempre dito, que foi sempre colocado. Será? Sabe quem que já quis ele também? Flamengo, tá? Flamengo já teve interesse nesse jogador lá em 2025. Então assim, cara, vamos ver o que acontece. Pra mim, se o Atlético contratasse esse jogador, seria uma baita contratação, porque é um jogador diferenciado. Será que o Beterraba pode chegar no Galo? Gente, e a Itatiaia confirmou, né, mais uma vez a notícia que passou. A manchete da Itatiaia outro dia foi: Galo quente no mercado, né? 3 reforços avançados, já tem mais 3 reforços fechados, mais um avançado e mais um na pauta. Gente, grande realidade é a seguinte: o Atlético tá trabalhando muito bem no mercado. E quando eu falo pra vocês que o Atlético ainda vai fazer pelo menos mais 2 contratações, que é o do volante e do centroavante, e ainda tem esse meia, repare bem, por que você tá lembrado do vídeo do Brax que nós passamos no comecinho aqui? Você lembra que o Brax chegou no comecinho e disse assim: vou confirmar a busca de mais um primeiro volante e de um centroavante? Pois é. Por quê? Porque o resto ele não confirma, e aí eu vou te explicar o porquê. Ele não confirma por um simples motivo. Ele tem que liberar mais espaço na folha. Então, por exemplo, se sai um Júnior Santos do Atlético, o Atlético vai buscar mais um. Se sai o Rony, o Atlético busca outro. Se sai um Scarpa, o Atlético vai atrás. Porque o Sampaoli também quer um elenco equilibrado. Então, o que eu tô tentando mostrar pra vocês aqui, que neste momento há um trabalho pesado do Sampaoli do Brax em esconder o jogo, e ele tá fazendo isso muito bem e corretamente. Fato é que a maioria dos reforços, o torcedor, a gente só soube quando a coisa tava muito encaminhada, né, gente, faltando assim dias pra fechar. Você pega o Maicon, faltava 2 dias pra fechar, o Preciado, faltava 2 dias pra fechar, o Lodge, só no dia que já estava fechado, então assim, esse Minda já estava fechado. Então assim, cara, o trabalho do atleta tá fantástico. Então tomara que ele continue isso. E aí Itatiaia confirmando essa informação em manchete, né, na turma do bate-bola, me chamou a atenção. E assim, cara, é rezar também por uma parada que eu acho bem importante trocar uma ideia. A gente tem que também parar pra pensar que nós estamos fazendo contratações que não são midiáticas, mas são contratações que elevam o nível do elenco. São contratações que chamam a atenção. São contratações que cada dia mais o torcedor ele fala assim, ó, esses caras que estão chegando, eles têm potencial de revenda, eles têm fome de título, eles querem um pouco mais do que eles já tiveram na carreira. E isso que eu gosto. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, que você deixe o like, se inscreva, eu te encontro mais tarde aqui no canal Alvinegro. Valeu!